1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18, diz assim: a poderosa palavra de Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém. Palavra do Senhor. Volta e meia, o tema da gratidão vira destaque fora dos arraiais da igreja. Escritores de livros de autoajuda, coaches, homens de negócio têm verificado o poder da gratidão para aumentar o número de vendas, para trazer mais produtividade às suas equipes de negócio, para trazer mais sinergia às suas equipes de trabalho. Por outro lado, irmãos, também aqueles que trabalham, que cuidam da psique humana, também têm verificado a importância e o poder da gratidão, especialmente naquilo que tange os benefícios da gratidão para o corpo humano. Segundo esses especialistas, pessoas mais gratas tendem a dormir melhor. Pessoas mais gratas são mais felizes. A gratidão melhora o humor. A gratidão reduz o estresse. E acima de tudo, irmãos, segundo dizem, pessoas mais gratas tendem a ter hábitos mais saudáveis. Então, o tema da gratidão, ele volta e meia se torna importante no meio secular, mas eu quero acreditar que a igreja dá maior importância e pode dar maior importância a esse tema do que o mundo. Fechando aqui o ciclo das 3 ordens permanentes para a igreja, Paulo fala exatamente sobre esse tema. Paulo já havia tratado sobre regozijo e acabou de falar sobre oração. E fechando todo esse ciclo, Paulo agora fala sobre gratidão. E aqui, irmãos, nós percebemos o quanto a gratidão ela está em harmonia com os temas anteriores. Por exemplo, pessoas mais felizes tendem a ser mais gratas. Pessoas que oram mais tendem a ser também mais gratas. E a gente, irmãos, a gente também pode reverter a lógica. A gente pode dizer que quanto mais nós somos gratos, mais nós oramos e mais nós somos felizes. Então, Paulo aqui está trabalhando três temas que se harmonizam entre si, onde um complementa o outro. E eu quero, irmãos, nessa noite, olhar para o versículo de número 18, de 1 Tessalonicenses 5, e meditar com vocês sobre 2 perguntas que este versículo nos ajuda a responder. E as perguntas são: quando e por quê? Quando nós devemos ser gratos? E por que nós devemos ser gratos? Olhando para esse texto, irmãos, eu espero que o Espírito Santo do Senhor nos ajude e ministre aos nossos corações exatamente sobre essa questão. E que todos nós saiamos daqui profundamente alimentados e poderosamente edificados pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Olhando para o versículo de número 18, nós hoje iremos falar sobre o tema Em tudo dai graças, dando aí sequência à nossa série Mensagens para os últimos dias. Leamos, queridos, novamente o versículo de número 18 de 1 Tessalonicenses 5. Diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para conosco. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quando? Quando nós devemos ser gratos? Quando nós devemos nos voltar para Deus com os nossos corações cheios de gratidão? Em que circunstâncias Paulo exorta os santos de Tessalônica a serem gratos ao Senhor? Eu quero que você olhe novamente para esse versículo e destaque essa expressão aqui: em tudo. E o que significa, pastor, em tudo? Em tudo, irmãos, é em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Quer seja em dias de bênçãos, quer seja em dias de escassez, quer seja passando pelos desertos da vida, quer seja atravessando os altos montes do Senhor, quer seja, irmãos, em tempos de fartura, quer seja em tempos de falta, quer seja em noites de choro, quer seja nas manhãs onde a misericórdia do Senhor se renova, quer seja, irmãos, quando parece que tudo na nossa vida está indo muito bem, quer seja quando nós olhamos para algumas situações de problemas, de adversidades, e nós não conseguimos perceber ou enxergar a solução. Em tudo, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus. Amém? Agora eu quero que você perceba o seguinte: Paulo diz: em tudo dai graças, não por tudo dá graças. Você percebe isso? Paulo, ele está falando de situação, de circunstâncias, melhor dizendo, de momento, mas não de motivo. Por certo, irmãos, às vezes nós começamos a reparar algumas coisas que nos acontecem, e por vezes nós lemos esse versículo, ou ouvimos a leitura desse versículo, e nós nos perguntamos: então tenho que agradecer quando o desemprego bate à minha porta? Eu tenho que agradecer pela doença? Eu tenho que agradecer pela escassez? Eu tenho que agradecer pela tribulação? Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo aqui, queridos irmãos, é que nós devemos ser gratos a Deus, não pela tribulação, mas na tribulação. Ou seja, enquanto nós estivermos vivendo essa situação. Paulo não está dizendo que nós devemos ser gratos e adorar a Deus pelo desemprego. Paulo está dizendo que nós devemos louvar ao Senhor no desemprego, ou seja, mesmo enquanto nós estivermos desempregados. A mesma lógica se aplica, irmãos, quando os nossos filhos estão doentes, quando o nosso casamento não vai bem, quando alguma coisa perturba os nossos corações. Não é louvar a Deus por esses momentos ruins, mas é louvar ao Senhor e ser grato nesses momentos ruins, nessas situações. Eu sei, irmãos, eu sei disso por experiência própria, que não é fácil louvar ao Senhor, agradecer a Deus, quando as coisas não vão nada bem. Eu sei disso. Às vezes o nosso coração fica abatido, como dizemos por aqui, agoniado. Às vezes nós queremos reclamar ou murmurar diante da presença do Senhor. É difícil, irmão, ser grato a Deus em momentos difíceis. E aí, para nos ajudar nessa hora, para nós entendermos que nós, como cristãos, podemos ser gratos a Deus, apesar das situações, eu quero falar com vocês sobre alguns testemunhos de homens e mulheres de Deus
que entenderam o que é dar graças em tudo. Alguns testemunhos de homens e mulheres que sofreram adversidades e que, na adversidade, conseguiram adorar e agradecer a Deus, mesmo naquela situação difícil. Primeiro exemplo, irmãos, é de uma pessoa que já faz um tempo que eu não falo aqui. Primeiro exemplo é da Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom, se você não lembra, é uma judia que foi perseguida durante o período da Segunda Guerra Mundial por Hitler e pelo seu exército, pelos seus soldados nazistas. Você deve lembrar que no período da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus, milhares de judeus, foram presos nos regimes, em concentração nazista. Pouquíssimos escaparam. Todos foram submetidos à humilhação e à tortura. E a vida e nossa irmã Corrie ten Boom também passou pela mesma experiência. Corrie ten Boom, irmãos, foi presa com a sua irmã. E elas foram jogadas num campo de concentração. Bastante imundo. Para vocês terem ideia, a cela de Corrie ten Boom era infestada por pulgas. Imagine a situação da irmã Corrie ten Boom. Um campo de concentração imundo e numa cela infestada por pulgas. Pois bem, nessa situação, a sua irmã lembrou para Corrie ten Boom as palavras de Paulo aqui em 1 Tessalonicenses 5,18. E incentivou a irmã ten Boom a dar graças a Deus, mesmo em meio àquela situação. Corrie ten Boom, irmãos, ficou imaginando, se perguntando como é que ela iria conseguir agradecer a Deus e vendo aquela situação tão complicada, tão penosa. Só, irmãos, que no passar dos dias, ela percebeu que os guardas não entravam na cela em que elas estavam. Os guardas não queriam pegar aquelas pulgas. Por isso não entravam na cela delas. Então elas podiam orar, adorar a Deus, ler a palavra do Senhor, sem serem incomodadas pelos guardas. Elas não foram molestadas, elas podiam buscar ao Senhor em paz. O que é que a experiência de Corrie ten Boom, irmãos, tem para nos ensinar? Escute isso. Existem diversos livramentos de Deus, disfarçados de tribulação. Por isso, irmãos, em tudo dai graças. A segunda experiência, o segundo testemunho que eu quero trazer com os meus amados irmãos, vem das sábias palavras do reverendo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon escreveu certa vez o seguinte: quando uma árvore é profundamente agitada, as maçãs podres caem no chão. Imagine, queridos irmãos, o incômodo que deve ser para a árvore ser agitada pelo vento, ser agitada pela força da natureza. Mas é por causa dessa ação que os seus frutos podres caem no chão. Qual é a lógica do reverendo Spurgeon? É a mesma lógica que Paulo trabalhou lá em Romanos, capítulo de número 5, versículos de números 3 e 4. Paulo escreveu o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A lógica de Charles Spurgeon é a mesma lógica de Tiago quando escreveu o seguinte, lá no capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações,
Sabendo que a tribulação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que é que Spurgeon está dizendo aqui? Deus permite, irmãos, certas adversidades das nossas vidas para nos aperfeiçoar. Por isso, irmãos, em tudo, dai graças. Terceiro testemunho que eu quero trazer para vocês vem de uma oração. Vem de uma oração do renomado, do conhecido comentarista bíblico, Matthew Henry. Matthew Henry é conhecido pela Bíblia de Estudos, que leva o seu nome, e também pelo comentário bíblico, Novo e Antigo Testamento, que também levam o seu nome. E Matthew Henry escreveu uma oração no seu diário. E essa oração ela foi motivada no dia em que ele sofreu um assalto, no dia em que ele foi roubado. Matthew Henry agradecer a Deus porque ele não foi morto. Matthew Henry agradecer a Deus porque não levaram tudo que ele tinha. Mas um detalhe na oração de Matthew Henry me chama muita atenção. Matthew Henry escreveu o seguinte: Senhor, eu te agradeço, porque eu quem foi roubado, não eu quem roubou. Você percebe o que é que esse servo de Deus está dizendo? Senhor, eu te agradeço, porque eu sofri a adversidade, eu sofri o mal feito, mas não foi eu quem provoquei o mal a outra pessoa. Eu sei, amados irmãos, e as palavras de Matthew Henry e as palavras que eu vou dizer agora, elas podem ser mal interpretadas, mas eu quero colocar isso aqui em perspectiva. Nós devemos agradecer a Deus, porque nós somos perseguidos, não porque nós estamos perseguindo. Nós devemos agradecer a Deus porque nós sofremos a calúnia, não porque nós infligimos calúnia a outras pessoas. Nós devemos agradecer a Deus, irmãos, porque pessoas tentaram nos prejudicar, e não porque nós é que tentamos prejudicar as outras pessoas. Você percebe a diferença? Se não é você, como não é você quem sofreu o dano, você deve agradecer a Deus. Isso, irmãos, está muito alinhado com um versículo que eu já trabalhei com vocês, lá de 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo de número 17, onde Pedro diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Se você, irmãos, está sendo perseguido, agradeça a Deus. Se você, irmãos, está sofrendo o dano, agradeça a Deus. Se você, irmãos, está sendo caluniado, agradeça a Deus, porque não é você quem está fazendo o mal feito. O quarto e último testemunho que eu quero trazer com os meus amados irmãos, ainda sobre esse tema. Homens de Deus, mulheres de Deus, que nos ajudam a entender como nós devemos ser gratos ao Senhor em momentos difíceis da nossa vida. E esse testemunho é bastante interessante. É de um pastor escocês, o pastor Alexander White. O pastor Alexander White, ele era conhecido pelas suas mensagens edificantes. E o pastor White, ele sempre em suas orações conseguia agradecer a Deus por alguma situação. Certa vez, numa manhã de domingo, as coisas não estavam tão boas assim. E as pessoas ficaram se perguntando, os membros da igreja ficaram se perguntando se naquela manhã o pastor Alexander White iria agradecer a Deus. E para a surpresa, irmãos, de todos,
o pastor White começou a sua oração com as seguintes palavras: Te agradecemos, ó Deus, porque nem sempre é assim. Te agradecemos, ó Deus, porque nem sempre é assim. Por vezes, irmãos, nós deixamos de lado, ou nós nos entristecemos um ano inteiro das nossas vidas, por causa de um dia. Nós vivemos uma semana inteira atribulados por aquilo que aconteceu em uma hora do nosso dia. Às vezes, irmãos, a gente fica mal o dia inteiro por causa de uma circunstância que aconteceu por um segundo em nossas vidas. É fácil, irmãos, nós reclamarmos, é fácil nós nos desesperançarmos por causa de eventos corriqueiros em nossas vidas. Mas nós nos devemos lembrar, irmãos, de todo o restante do dia, de todo o restante do ano, de todo o restante do mês, da semana, da vida que Deus nos dá. E nós devemos agradecer a Deus, porque nem sempre nós estamos enfrentando a doença. Porque nem sempre nós estamos passando por diversidades. Porque nem sempre nós estamos passando pelo deserto. Nem sempre é assim. Nós devemos ser gratos a Deus por isso. Interessante, irmãos, que nós podemos usar a mesma lógica do pastor Alexander White e encaixá-la no nosso estudo. Nosso estudo, na série de 1 Tessalonicenses 4 e 5, ele tem um tema motivador, que é a segunda vida de Cristo. E quando nós nos lembramos do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos levantar as nossas vozes a Deus em gratidão, louvando ao Senhor, porque nem sempre é assim, mas também nem sempre será assim. Haverá um dia, irmãos, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Haverá um dia que Deus acabará com as dores que nós atravessamos, que nós sofremos. Haverá um dia, irmãos, que os nossos desertos irão terminar. E nós iremos viver eternamente com o Senhor, desfrutando das bem-aventuranças eternas. Porque nem sempre é assim, e porque nem sempre será assim, meu amado irmãos. Então, em tudo, dai graças. Eu não sei quantos de vocês estão passando por uma dessas 4 experiências que eu aqui acabei de citar. A irmã Corrie ten Boom, pastor Charles Spurgeon, comentarista Matthew Henry, pastor Alexander White. Talvez você esteja vivendo uma ou duas ou todas as experiências que esses homens estavam, ou esses homens já viveram. E que bom, irmão, seria se nós conseguíssemos lembrar dessas histórias sempre quando nós estamos passando por adversidades. Eu sei que a nossa memória não é muito boa, não. Eu sei que muitos de vocês não vão guardar essas 4 experiências. Talvez vão guardar uma, a que mais lhe marcou. Mas eu quero, irmãos, em resumo, aplicar esses 4 testemunhos para vocês. Em resumo, esses 4 testemunhos, alinhados ao versículo de número 18 de 1 Tessalonicenses 5, querem nos dizer 2 coisas. Escute isso no nome de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos com esse versículo: nós não controlamos as situações ou aquilo que acontece em nossas vidas. Nós não controlamos, irmãos. Mas nós controlamos como nós reagimos a elas. Nós não controlamos o deserto. Não somos nós que determinamos quando começa o deserto ou quando termina o deserto em nossas vidas. Mas nós, irmãos,
temos a capacidade de controlar como nós respondemos aos desertos que enfrentamos. Se nós vamos responder a essas situações com murmuração, com queixa, com lamúrio, ou se nós vamos responder a essas situações com louvor, com alegria, com gratidão ao Senhor. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa, irmãos, que esse versículo nos ensina, alinhado aos 4 testemunhos que eu acabei de falar para vocês, é que nós devemos confiar na sabedoria, na soberania e no amor de Deus. Nós podemos, irmãos, confiar na sabedoria do Senhor, que tudo faz com um propósito e que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos descansar, irmãos, nas mãos desse Deus que é sábio e que está na direção das nossas vidas. Nós podemos, irmãos, confiar, descansar na soberania do Senhor. E que nada que acontece em nossas vidas escapa do controle de Deus. Deus tem em suas mãos o controle sobre tudo aquilo que nos acontece. E nada acontece conosco, se não for da vontade do Senhor. Por isso, irmãos, nós podemos confiar no poder de Deus, no controle de Deus, no domínio do Senhor, sobre toda e qualquer situação que possa acontecer conosco. Mas nós podemos, irmãos, também confiar no amor de Deus. Nós não só confiamos na sabedoria de Deus, nós não só confiamos no controle de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, mas nós confiamos também, irmãos, no amor de Deus. Esse Deus que nos ama e que tudo fará para o nosso bem. Nesse Deus que nos ama e que cuida de nós. Esse Deus que nos ama, irmãos, e que faz sempre o melhor para as nossas vidas. Eu quero que você olhe para 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 18, com um sentimento. E o sentimento, irmãos, é o sentimento de fé. Para dar graças a Deus em tudo, nós precisamos ter fé. Desde que nós conhecemos o poder de Deus, desde que nós conhecemos a justiça de Deus, desde que nós conhecemos a soberania de Deus, desde que nós conhecemos o amor de Deus, nós podemos olhar para a vida e olhar para os momentos ruins que nos acontecem e crer que Deus está conosco e que o Senhor não nos desampara. E motivados nisso e confiados nisso em tudo, dá graças. Então essa, irmãos, é a primeira pergunta que nós acabamos de responder. Quando nós devemos dar graça? Em toda e em qualquer circunstância. Mas existe uma segunda pergunta, irmãos. E a segunda pergunta é: por que nós devemos dar graça? Por que nós devemos dar graça? E para nos ajudar a responder a essa pergunta, nós temos 2 recursos. O primeiro recurso, irmãos, escute, é olhando para a palavra grega traduzida aí por dar graça ou agradecer. A raiz grega do verbo agradecer é graça. Graça é a raiz do verbo agradecer. O que é que isso significa, pastor? A gratidão nasce do coração, que entende que tudo aquilo que ele tem é fruto da graça de Deus. Quando nós entendemos que tudo aquilo que nós somos, e tudo aquilo que nós temos,
vem da mão generosa, bondosa e misericordiosa do Senhor. Isso nos motiva a louvarmos a Deus, a agradecer ao Senhor em tudo. Eu acabei de argumentar com vocês o quanto é difícil a gente agradecer ao Senhor em momentos de tribulação. É difícil, irmãos. Eu sei que é difícil, você também deve imaginar que é difícil. Mas a coisa não é tão boa assim, quando o assunto é agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos concede. É sério, pastor? É. Onde é que o senhor vê isso, pastor? Lucas, capítulo de número 17. Em Lucas, capítulo de número 7, acontece a famosa história da cura dos 10 leprosos. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus entrou na aldeia. Foram em direção a Jesus 10 leprosos. E Deus os curou. A ordem do Senhor, ela era muito simples. O Senhor disse para os leprosos: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eles foram. A cura aconteceu. Mas dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer, diz a narrativa bíblica, que era samaritano. Ou seja, estava entre aquele grupo de pessoas que os judeus consideravam como da pior espécie. Este voltou para agradecer. Este único voltou para agradecer. Se nós jogássemos, irmãos, essa história numa planilha de estatística, qual seria o resultado? O que é que essa planilha iria nos dizer? O resultado, irmão, não é muito agradável. Nós jogássemos essa história numa planilha de estatística, o resultado seria que apenas 10% dos cristãos agradecem a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu quero acreditar, irmãos, que essa estatística não é nossa. Não é a nossa estatística. Eu quero acreditar que 100% dos cristãos agradecem a Deus por 100% das bênçãos recebidas. Mas é interessante, irmãos, que Paulo usa aqui uma expressão. E eu quero que você olhe novamente o versículo de número 18. No versículo de número 18, Paulo diz o seguinte: porque esta é a vontade do Senhor, de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. A pergunta é, irmãos, por que Paulo acrescenta nesse versículo que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco? Como é que Paulo sai da gratidão e chega em Cristo? Qual é a lógica de Paulo em encaixar Jesus nesse tema da gratidão? E eu estou aqui, irmão, já concluindo essa mensagem, caminhando para o final dessa mensagem. E aqui, irmãos, existem 3 respostas. Por favor, guardem isso no coração de vocês. Em primeiro lugar, por que Paulo diz aqui que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco? Por que em Cristo? Porque Cristo é o nosso maior exemplo de gratidão. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vemos que Jesus foi aquele que mais sofreu injúria, aquele que mais sofreu perseguição, aquele que mais sofreu tribulação, aquele que levou as nossas dores. E apesar disso, Cristo nunca murmurou, nunca reclamou, sempre foi grato a Deus. Nós podemos olhar para Jesus e copiar o seu exemplo, de que apesar das circunstâncias adversas em nossas vidas, nós podemos, olhando para Cristo, ser gratos a Deus e em tudo dar graças. Em segundo lugar, irmãos, escute isso. Por que Paulo diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Por que em Cristo? Segundo lugar,
Porque Cristo é o nosso maior motivo para agradecer a Deus. Olhe para a cruz, irmãos. Olhe para o Gólgota. Olhe para as suas mãos e pés que foram perfurados. Olhe para a coroa de espinho que foi cravada na sua cabeça. Olhe para o Gólgota. Olhe para o Calvário. Olhe para o sangue precioso que foi vertido pelos meus, pelos seus pecados. Um alto preço foi pago. Olhe para a cruz. Mas olhe também, meu irmão, para a tumba que está vazia. Sim, Cristo morreu. Sim, Cristo foi crucificado. Mas Ele ressuscitou. Na sua morte, Cristo com a sua morte matou a nossa velha natureza. E com a sua ressurreição, Ele nos deu uma nova vida em Deus. Cristo é o nosso maior motivo para agradecer ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, por que Paulo diz aqui que nós em tudo devemos dar graças? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Escute. Porque não apenas Cristo é o nosso maior exemplo de gratidão. Não apenas Cristo é o nosso maior motivo de gratidão. Mas Cristo também é aquele que nos capacita para sermos gratos. Eu não sei, e eu penso que você não tem dúvidas o quanto é difícil para nós agradecermos a Deus em tudo. É bastante complicado. Quando nós olhamos para algumas situações em nossas vidas, é bastante complicado, irmãos. Louvar ao Senhor por aquilo que nós estamos vivenciando. E de fato, irmãos, para agradecer a Deus em tudo, só através de um poder sobrenatural. Homem aqui não consegue cumprir essa ordem do Senhor. Quem é que consegue? Somente aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Somente aqueles que foram transformados pela graça salvífica de Cristo Jesus. Somente aqueles que agora estão em união com Cristo. E por causa dessa união com Cristo, são habilitados pelo Senhor. E habilitados pelo Espírito Santo para dar graças. Quer seja no deserto, quer seja na abundância. A minha oração, queridos, é que Deus de fato nos ajude a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade do Senhor para conosco, e a vontade é essa. Que a gente sempre louve a Deus. Que a gente sempre agradeça ao Senhor. E que o Senhor, no nome de Jesus, nos encontre adoradores. Nos encontre agradecidos por tudo aquilo que Jesus fez, por tudo aquilo que Jesus faz, e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém, queridos irmãos? Amém? Deus nos abençoe.